Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 29. Nós começamos recentemente uma série falando sobre família e sobre os desafios da convivência. No vídeo 26 falamos sobre família e reencarnação, no vídeo 27 falamos de família e homossexualidade, mas no vídeo passado nós nos desviamos um pouco do tema para falar sobre pandemia e livre-arbítrio, sobre a forma como nós escolhemos passar por esse momento de provação de toda a humanidade que estamos atravessando. E eu quero continuar no tema hoje falando de culpa. Isso porque ontem assisti uma entrevista que me levou a refletir muito sobre o tema da culpa. Eu tenho o hábito de acompanhar todos os dias a coletiva de imprensa que é feita aqui no estado de São Paulo pelo governador e pelos profissionais de saúde encarregados do combate à pandemia. Não por questões políticas ou partidárias, mas por buscar a informação direto da fonte, de dados oficiais, porque no meio de tantas fake news, o mais seguro é a gente ir beber na fonte, né? Então eu acompanho essas coletivas. E ontem foi abordado o tema do protocolo que as secretarias de saúde adotam para o caso de falta de leitos e de falta de respiradores, porque estamos nos aproximando do limite aí da capacidade, infelizmente, de leitos na cidade de São Paulo. E então foi perguntado sobre esse protocolo para definir quem tem direito a leito e aos respiradores. E claro que me veio à mente a questão da culpa, porque me colocando no lugar desses médicos e desses profissionais de saúde, imagino a angústia, o sofrimento, a tristeza, o sentimento de fracasso, de incapacidade mesmo de resolver as coisas de outra forma que não seja fazendo essa escolha de Sofia, né? Então os médicos, eles às vezes se defrontam com ocasiões em que eles têm que brincar de Deus e tomar a difícil decisão de quem vai ter todo o suporte, toda a tecnologia, os aparelhos, a UTI, o leito, e quem não vai. Então, é, sem dúvida nenhuma, uma escolha dolorosa, difícil, ainda que baseada em critérios rígidos e abrangentes, critérios técnicos adotados nesse protocolo, que servem de diretriz para os médicos poderem se orientar nessa decisão. Mas mesmo assim, eu tenho certeza de que essa decisão nunca é isenta de um grande peso de tristeza, de frustração, de angústia. E o pensamento que me vem à mente é a questão da culpa. Será que esses profissionais se sentem culpados quando são obrigados a tomar essa decisão? E o que nos diz a doutrina espírita? Eu vou me referir aqui, utilizar como exemplo um livro que eu até já recomendei em outros vídeos, chamado Concepção Existencial de Deus, um livro de José Herculano Pires. Nesse livro ele aborda muito bem a questão da justiça divina, nos explicando que se a justiça divina é rigorosa, ela não favorece ninguém, não deixa passar nenhum ato, ela é rigorosa, mas é revestida de misericórdia. E todas as atenuantes são levadas em conta, diz Herculano. E quais são essas atenuantes? Primeiramente, todo o bem que nós fazemos é pesado, é medido. Todo o bem que nós espalhamos em toda a nossa existência. Fora da caridade não há salvação. Então essa é a primeira coisa. Mas outras atenuantes são a intenção. Qual a carga de amor, a carga de intenção nós colocamos em cada ato? O que nos levou ao ato? Que circunstâncias e principalmente que sentimentos, como estava o nosso coração
o que colocamos do nosso coração em cada decisão, em cada ato. Então fomos levados pelo amor, fomos levados pelo desejo de ajudar, fomos levados pela incapacidade de ter outra opção, então pelo cumprimento do dever, ou fomos levados pelo sentimento de ódio, de vingança, para querer prejudicar. Então, isso tem um peso enorme, que pode ser um atenuante, como pode ser um agravante. Às vezes o ato não é nem tão grave, mas a intenção pode ser um agravante nessa balança da justiça divina. Então, o bem que nós espalhamos, a nossa intenção, os nossos sentimentos em cada ato e o nosso nível de consciência na tomada de decisão, porque a quem mais foi dado, mais será pedido. Então essas são as atenuantes que devem ser consideradas, principalmente nesses casos da escolha de Sofia, que muitos médicos vão se defrontar ou já se defrontaram no combate a essa pandemia. E fora dessa situação, dessa escolha de Sofia, também tem aqueles erros que a gente comete, às vezes de maneira indisplicente, irresponsável, inconsequente, ou às vezes intencionalmente. E aí, quando temos o sentimento de culpa, o que pesa também, além das atenuantes que já mencionei, pesa o nosso arrependimento e o nosso desejo de reparação. Mas, como eu disse, a justiça divina é revestida de misericórdia e Deus nos concede oportunidades inúmeras para que possamos nos refazer, corrigir os nossos erros e acertar. Então, no caso específico dos médicos, ao assistir à entrevista, eu me lembrei imediatamente desse conceito de misericórdia divina, desse conceito de culpa que é atenuada pelas circunstâncias e pela intenção, pelo nosso coração em cada ato. E agora, por isso quis me dirigir aos médicos, principalmente aos jovens médicos que estão aí lutando bravamente e podem se defrontar com essas situações que eu tenho certeza que são muito angustiantes, uma frustração muito grande, é desesperador mesmo você ter que decidir sobre a oportunidade que vai ser cedida a um ou a outro. Então, lembrar desse conceito de culpa dentro do que nos ensina a doutrina espírita e para que tenham esse sentimento pessoal de culpa aplacado, porque Deus considera as nossas intenções e as nossas possibilidades, as circunstâncias, os recursos de que dispomos. E tudo isso é levado em conta. Então, eu queria me solidarizar com esses profissionais, deixar aqui o meu carinho, uma palavra de estímulo, o meu respeito e os meus agradecimentos pela luta, pela batalha diária que estão enfrentando bravamente, enquanto alguns irmãos nossos optam por fazer buzinaço na porta de hospitais, sem levar em conta que dentro dos hospitais existem milhares de vidas, milhares de irmãos nossos lutando desesperadamente pela vida, ajudados por esses bravos, abnegados servidores que se colocam todos os dias a serviço da cura, do alento, do alívio e de salvar almas, né? De salvar vidas. Então, fica aqui o meu carinho, essa palavra de estímulo, na questão que pode ser uma questão difícil, né? Da culpa, porque esses profissionais, essas decisões vão em contra tudo que eles se prepararam a vida inteira para fazer. Eles estudaram, não só os médicos, todos os profissionais de saúde, estudaram para curar, para salvar, para levar alento, para aliviar dores. Então, essas decisões devem ferir muito, é uma carga emocional muito grande.
Então fica aqui essa palavra de esperança da doutrina espírita, pedindo sempre, devemos estar orientados pela nossa conexão com Deus, pedindo para que nos inspire para tomarmos as melhores decisões, colocando o nosso amor e o nosso desejo em todas essas decisões, que Deus sabe onde está o nosso coração e Deus consegue medir a nossa carga de amor e de dedicação, mesmo quando tomamos decisões absolutamente contrárias à nossa vontade. E para finalizar, eu queria deixar aqui uma palavra que foi falado ontem na entrevista e que aquilo me marcou muito. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, quando perguntaram sobre como ele se sentia pessoalmente, como homem, como ser humano, diante dessa situação, ele disse que, embora ele seja treinado por ser médico, ele se encontra assim sob uma enorme pressão, porque também tem que buscar os recursos, alocar recursos, definir prioridades, traçar diretrizes, e são decisões que afetam milhares de vidas, porque milhares não, milhões de vidas, porque somos mais de 40 milhões no estado de São Paulo, então suas decisões afetam milhões e milhões de vidas. E ele então disse que o que ele faz é um exercício de esperança. E era essa a palavra que eu queria deixar, um exercício de esperança. Para todos os profissionais de saúde que lutam, além das suas forças, para salvar, para aliviar, para curar, estão no exercício diário de esperança. Esse deve ser o foco. Devemos concentrar as nossas energias na nossa conexão com o alto, pedindo boas inspirações para que Jesus nos ilumine nas nossas decisões, mas para a prática diária desse exercício da esperança. E todos nós aqui contribuindo da melhor maneira que podemos para atravessarmos esse momento. Então, se vocês me permitem, por esses profissionais abnegados, fiquem em casa. Às vezes a nossa luta pode ser ficar em casa assistindo TV, não aumentando a velocidade do contágio, desafogando um pouquinho os hospitais. Talvez possa ser a contribuição que possamos fazer. Vamos ter um pouquinho de paciência para atravessar isso e deixar o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito e o nosso agradecimento a todos os profissionais e todos os servidores essenciais que possibilitam que a nossa vida continuemos tendo luz, gás, água, telefone e segurança e a nossa vida continue fluindo enquanto eles trabalham lá por nós. Então, muito obrigada. Vamos pedir a Deus que nos ilumine para que isso passe o mais rápido possível. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!